Olá, meus amigos. Voltamos aí no último bloco. Vamos lá? Põe na telinha aí. Então, qual é a dica? Vamos calcular, né, se é quadrado é a mesma medida de um lado do outro. Um lado ou uma medida comum. Então, vamos aqui. Só que em vez de trabalhar com 1,62 e 0,90, eu vou trabalhar com 162 e 90. Então, isso aqui seria aí centímetros. Transformando aí, né? Decímetros, centímetros. Então, podemos trabalhar com essas medidas. 162 centímetros e 90 centímetros. Por que essas medidas, Bruno? Porque o MDC, o máximo divisor comum, ele só poderá ser utilizado na situação de números naturais. Então, por isso que eu transformei para centímetros. Então, o MDC, nós vamos por 9. Aqui vai dar 18. E aqui 10. Por 2, 9 e 5. Então, 9 vezes 2, 18. Nós teremos uma lajota de 18 centímetros de comprimento. Beleza? Então, será uma lajota 18 por 18. E aí nós teremos o seguinte: 9 peças e 5 peças. E aí que entra o detalhe. Você pensa que no total nós temos 14 peças, não é isso? Não. Vem para cá. Deixa eu pôr na telinha aí. Na verdade, pessoal, o que ele está dizendo a você é que você tem peças de 18 centímetros. Então você vai formar aqui, ó, nessa medida, 9 peças. E nessa de cá, 5 peças. Então essa medida de cá, vamos ter 9 peças. E essa de cá, 5 peças. É essa relação que ele está mencionando com vocês. Nós teremos 5 linhas aqui. Então, como mostra a figura abaixo, o número de que serão necessários, 45 lajotas. Porque, ó, é como se eu tivesse 9, depois 9, depois 9, depois 9, depois 9. E aí 9 vezes 5 é igual a 45. Beleza aí? Tranquilos? Então a nossa resposta correta trata-se da alternativa de letra D de dado. Então, ó, só para amarrar, são 9 assim. Aí são como se fosse 9 5 vezes. E aí é só multiplicar 9 vezes 5, que é igual a 45. Beleza aí? Tranquilos? Então lembre-se, né? Divisão em partes iguais. E o maior tamanho possível ou menor quantidade, porque ele pode utilizar a expressão maior tamanho possível, menor quantidade, utilizamos o MDC. E o MDC significa dizer o quê? Isso. Só posso utilizar divisores o quê? Comuns. Um número que divida todo mundo ao mesmo tempo. Então 18, beleza? 18 é o comprimento, né, é o lado de cada lajota, 18 por 18. Esse 9 é porque na dimensão, que é essa de cá, 162, eu consigo colocar 9 lajotas. Como essa de cá tem 90 centímetros, que é a altura, eu consigo fazer 9 paredes, ou desculpa, 5 paredes com 9 lajotas. Então por isso que eu multipliquei e encontrei a resposta 45. Ok? Põe na telinha aí. Vamos recordar a aula anterior. Uma questão que eu fiquei devendo a vocês, a 08 aí, como falar de razões trigonométricas. Então, um projétil é lançado com um ângulo de 30 graus em relação a um plano horizontal. Então, um projétil é lançado com um ângulo de 30 graus em relação a um plano horizontal. Considerando que sua trajetória inicial pode ser aproximada por uma linha reta,
e que a sua velocidade média nos 5 primeiros segundos é de 900 km por hora. Aqui a altura em relação ao ponto de lançamento, ó, a altura em relação ao ponto de lançamento. Esse projétil estará exatamente 5 segundos após o lançamento. Então aqui a altura em relação ao ponto de lançamento. Esse projétil estará exatamente 5 segundos após o lançamento. Beleza? Então nós temos aqui o projétil, ó. Altura H com um plano horizontal de 30 graus e o projétil está indo nessa direção de cá. Ó, cuidado. Considerando que sua trajetória inicial pode ser aproximada por uma linha reta, e que sua velocidade média é de 900 km por hora. Então, gente, ó, como vocês estão vendo aqui, o projétil foi lançado daqui, por isso que essa seta nessa direção. E aí forma um ângulo de quem? De 30 graus. Então ele foi lançado nessa direção de cá. Como ele quer altura em relação ao ponto de lançamento, ele quer essa medida de cá. Tomando como base essa linha que foi realizada. A primeira observação importante é o seguinte. Para transformar de quilômetros por hora... Vou apagar aqui. Para transformarmos de quilômetros por hora para metros por segundo, nós vamos sempre dividir por 3,6. Então, 900 dividido por 3,6 vai dar 250 metros por segundo. E por que eu realizei essa transformação, gente? Porque ele me disse que o móvel ele andou durante 5 segundos nessa direção. Então 5 vezes 250, essa medida de cá é de 1250. Então essa é a medida que ele caminhou nessa direção. Porque ele foi lançado com um ângulo de 30 graus. Beleza? Tranquilos? Então não esquece dessa dica de cá, ó. Para transformar de km por hora para metros por segundo, é só dividir por 3,6. Se você quiser de metros por segundo voltar para o km por hora, aí nesse caso você vai multiplicar por 3,6. Então vamos lá. Então, ó, um projétil é lançado com um ângulo de 30 graus em relação a um plano horizontal. Considerando a sua trajetória inicial, pode ser aproximada por uma linha reta, e que sua velocidade média nos 5 primeiros segundos é de 900 km por hora. 900 km por hora corresponde a 250 metros por segundo. Aqui a altura em relação ao ponto de lançamento. Esse projeto estará exatamente 5 segundos após o lançamento. Então aqui a altura. Então a altura é um segmento perpendicular. Então vamos lá. Esse rapaz aqui que eu tenho, ele corresponde à hipotenusa, não é isso? A nossa hipotenusa. Em relação a esse ângulo de cá, esse rapaz é o cateto que? Oposto. Então, ó, seno de 30 é igual cateto oposto, que é H, sobre a hipotenusa. 1250. Quanto é o seno de 30? 1 meio. Então, meio H, 1250. Então, 2H é igual a 1250. H, 1250 por 2. Quanto é H? 6. Opa, não vai dar aqui não. Deixa eu apagar aqui, gente. Deixa eu diminuir aqui o espaço. Vai ficar legal. Então, ó. O seno de 30 vai ser igual cateto oposto que é H
sobre a hipotenusa, que é 1.250. Então teremos que 1 meio, sendo de 30 é igual a meio, H dividido por 1.250. Então nós temos aí uma proporção, não é isso? Então 2H é igual a 1.250. Então H, 1.250 por 2, H corresponde a 675 metros, que será a medida da relação aí. Beleza? Tranquilos? Por gentileza aí, dá aquela paradinha especial para copiar, por favor. Copia a relação. Vamos lá na telinha. E aí, só que ele não colocou em metros, ele colocou em quilômetros. Vamos voltar aí. Vamos transformar isso aqui em quilômetros. Vamos treinar um pouquinho. Então, ó. Quilômetro. Hectômetro. Decâmetro e metro. Eu estou aqui, eu vou voltar, né? 3 casas. Então é 675 dividido por 1.000. Comentei com vocês que divisão por 10 por 100 por 1.000 vai ser um número após a vírgula. Então se eu tenho 3 zeros, eu tenho que ter 3 números após a vírgula. Então 0,675 quilômetros, que é a nossa resposta correta aí. Belezinha? Tranquilos? Vamos marcar, sem medo de errar, a alternativa de letra B de bola, que é a nossa resposta correta. Então, gente, só para amarrar aí, a grande dica da questão é você se ligar que a distância que ele percorreu, que o lançamento dele foi esse de cá do móvel. Ele quer saber a altura. E aí ele deu até o ângulo de 30 graus. Então, uma questãozinha aí, muito tranquila. E veja que eu comentei com vocês, ele não informou a vocês o que? O seno. Você tinha que saber, você tinha que decorar o seno. Então dá aquela paradinha especial para copiar. Vamos começar uma brincadeira legal. Nossa 9ª questão aí. Considere uma sala na forma de um paralelepípedo retângulo. Opa, nós estamos já fera com isso. Paralelepípedo retângulo. Com altura igual a 3 metros. E julguem os itens que se seguem. Cuidado, viu, gente? 0,9. Se as medidas dos lados do retângulo da base são 3 e 5 metros. Então a nossa base, que a altura é igual a 3 metros. Então o volume da sala, poxa, como é o volume aí da figura? É o produto da base, né? Porque a área da base de um retângulo é o produto dos lados. Então 3 vezes 5 vezes 3, que é a minha altura. Então o volume desse paralelepípedo retangular será 45 metros cúbicos. A questão mencionou que é superior a 44 metros cúbicos. Então você vai afirmar que o item está certo. Beleza aí? Uma questãozinha bem legal do CESP na situação. Então dá aquela paradinha especial. Vamos para a nossa próxima questão. Se as medidas dos lados do retângulo da base são 4 metros e 5 metros. Opa! Ele deseja saber a área total do paralelepípedo. Não esqueça que a altura é igual a 3. Ó, a altura é igual a 3 metros. Como é que é a área total do paralelepípedo retângulo? 2 vezes AB mais BC mais AC. Então a área total será igual a 2, 4 vezes 5, mais 4 vezes 3, mais 5 vezes 3. Então a área total será igual a 2, 4 vezes 5, 20, 4 vezes 3, 12, mais 5 vezes 3, 15.
Então a área total será igual a 2 vezes 20 mais 12, 32, mais 15, 47. Nós teremos uma área de 94 metros quadrados. Então era só aplicar a fórmula, né? É 2, porque na verdade eu tenho duas bases em cima e embaixo, 2AB, mais dois retângulos laterais, BC, mais dois retângulos laterais, AC. Então a minha área corresponde a 94 metros cúbicos. E ele falou que é inferior. E aí o item está errado. Beleza? Tranquilos? 11. Se as medidas do lado do retângulo da base são 6 e 8, cuidado, ele quer a medida da diagonal desse retângulo. Poxa, 0,800 a questão. Diagonal do retângulo, como é? Isso, ó. A diagonal é a raiz quadrada de A ao quadrado mais B ao quadrado. Então a diagonal será a raiz quadrada de 6 ao quadrado mais 8 ao quadrado. Então a diagonal será igual a 36 mais 64. Diagonal é igual a raiz de 6, que é igual a 10. Ele aí falou que é inferior a 9. E aí a 11ª questão está errada. Lembra que eu comentei com vocês? Cuidado, cuidado e cuidado. Porque ele pode lhe pedir a diagonal da base ou a diagonal de quem? Isso, do paralelepípedo, que são fórmulas distintas e você tem que ficar atento a essa relação. Questão 12. Supondo que o perímetro do retângulo da base seja igual a 26 metros e que as medidas dos lados desse retângulo sejam números inteiros. Então a área máxima possível para o retângulo da base... Então olha só, deixa eu pegar aqui e vou colocar aqui. Ele me disse que... Opa! Ele me disse que esse perímetro de cá... Então, perímetro é o seguinte. 2A mais 2B é igual a 26. Eu posso dizer que A mais B é igual a 13. Simplificando essa expressão por 2, viu gente? Então chegamos em A mais B igual a 13. Então, na verdade, você tinha que fazer um processo de tentativa. O importante é que a soma desses dois lados corresponda a 13. E a questão mencionou que as medidas desse lado são números inteiros. Então vamos lá, quais são as opções que eu tenho? Eu posso ter 1 e 12, e nesse caso a área 12 metros. Eu posso ter 2 e 11, a área nesse caso 2 vezes 11, 22. Eu posso ter as medidas 3 e 10, e nesse caso eu vou ter uma área de 30. Então você vai fazer esse processo. Você vai poder ter 4 e 9, e a área será de 36 metros. Beleza? Você pode ter 5 e 8, uma área de 40. Você pode ter 6 e 7, e uma área de 42. Poxa, já consegui encontrar uma área de 42 metros. Por que eu vou parar aí, Bruno? Porque ele disse que a área máxima possível é superior. E aí eu vou dizer que o item está correto, porque eu já encontrei uma área. Eu não sei se essa é a maior de todas, não sei. Mas eu já sei, aqui para nós, ela é a maior de todas sim. Mas o importante é, eu já encontrei uma área superior à base por ele fornecida. Então por isso que eu não preciso continuar a contagem, 7 e 6, né, 8 e tanto, 8 e 5, né? Então não precisa perder tempo nessa contagem aí. Então por isso
que nós chegamos aí numa área máxima de 42 metros. E aí eu posso dizer a vocês, por favor, dê aquela paradinha especial para copiar. Eu posso dizer a vocês, sem medo de errar, que o item está corretíssimo. Ok? E a saideira, 13ª questão. As medidas dos lados do retângulo da base são 3 metros e 4 metros. Então a medida da diagonal do paralelepípedo, é inferior a 6 metros. Poxa. Então nós temos 3, 4 e altura 3. Diagonal do paralelepípedo. A ao quadrado mais B ao quadrado mais C ao quadrado. Então, ó, nós já temos 3, 4, volta no texto e altura 3. Então a diagonal será 3 ao quadrado mais 4 ao quadrado mais 3 ao quadrado. Então a diagonal, raiz quadrada de 9, 4 ao quadrado 16, mais 9. Então raiz quadrada de 34. Então está aí a minha raiz quadrada. Eu não vou precisar calcular, viu, gente? Porque ele disse que é inferior a 6. E aí o item está certíssimo. Por que o item está correto, gente? Por quê? Porque a raiz de 36 vai dar 6. Se a minha raiz é 34, com certeza vai dar um resultado menor do que 6. Por isso que o item está correto aí na relação. Beleza? Tranquilos aí? Então volta só lá, ó. Sei que não copiou. Dá aquela paradinha especial para copiar essa questão saideira. Vem comigo? Pessoal, não esqueci não, ó. Falta uma. Só mudar aqui rapidinho. E a nossa saideira, questão da aula passada. Bota aí na tela. Está com o material 1, mas foi a questão 2. TJ São Paulo, VUNESP. Eu poderia deixar de despedir vocês com essa questão. A figura compara as alturas medidas em metros de dois painéis decorativos triangulares fixados em uma parede, que simulam as árvores de Natal. Sabendo-se que a soma das medidas das alturas dos dois painéis, opa, isso me interessa, a soma das medidas das alturas dos dois painéis é igual a 4 metros. E que em cada painel foram instaladas 200 lampadinhas coloridas por metro quadrado. Pode-se concluir que o número de lâmpadas instaladas no painel de maior altura foi igual a... Então vamos por partes. Essa altura de cá, quanto é que vale ela? X, X e X. 3x. Essa altura de cá, 5x. E o que foi que a questão me disse? Que a soma das medidas das alturas dos dois painéis é igual a 4 metros. Então vem comigo? Então, ele está querendo dizer que 3x mais 5x é igual a 4. 8x é igual a 4. X é igual a 4 oitavos, que é igual a 0,5 metros. Então essa é a medidazinha aí da altura, ou, desculpa, o valor de x. Aí você só tem que ter um cuidado. O triângulo 1, ele vai ter uma altura de 3x, de 1,5. E o triângulo 2, ele vai ter uma altura de 5x, então 5 vezes 0,5, 2,5. Então o triângulo 1, ele possui uma altura de 1,5 metros,
E o triângulo 2, uma altura de 2,5 metros. Põe na telinha. Aí o que ele deseja? Pode concluir que o número de lâmpadas instaladas no painel de maior altura, que é esse de cá. Só não esqueça, são instaladas 200 lampadinhas coloridas por metro quadrado. Então vamos lá. O triângulo maior altura, base 1, e a altura é quanto? 2,5. A área é base vezes altura dividido por 2. Então a área dele é 1,25 metros quadrados. Então está aí a área do triângulo de maior altura. 2,5 de altura e base 1. Então a área de 1,25 metros quadrados. O que eu faço agora? Poxa, a minha resposta será, eu tenho 200 lampadinhas por metro quadrado. Então 200 vezes 1,25, nós teremos 250 lampadinhas no total. Porque é 1,25 por metro quadrado. Então 1 metro, 200 e mais 0,25 de metros. Então multiplica direto. 1,25 vezes 200, 250 lampadinhas por metro quadrado. Põe na telinha. E aí vamos marcar a nossa respostazinha correta. A alternativa de letra B. Essa questão aí foi da aula 25. Beleza? Aula 25. Então, meu câmera, por favor, vem comigo. Para aqui um pouquinho. Pois para lá. E chegamos à nossa resposta, 250. Meus amigos, chegamos ao final do nosso curso. Então, antes de tudo, eu queria dizer a todos que foi um prazer estar com vocês aí durante 28 aulas. Estar trazendo um pouco de matemática, tirando esse trauma, tirando esse bicho-papão que é a matemática. E lembre-se, matemática é uma questão de prática. Se não está dando certo agora, não conseguir fazer a questão, não se estressa. Para, relaxa e volta depois. Depois você tenta e você vai ver como é que vai fluir. Agora não esqueça daquele processo. Primeiramente eu preciso conhecer os cálculos, depois as fórmulas, e aí que eu consigo resolver os problemas. Tá certo? Lembre-se dessa frase que eu acho que é fundamental para você nessa luta. Leva tempo para alguém ser bem-sucedido, porque o sucesso nada mais é do que a recompensa natural em realizar algo bem feito. Então vocês deram um grande passo, estão no curso, estão estudando, e contem comigo, vou estar à disposição de vocês. Não esqueça do meu site, www.brunovilar.com.br, que lá o nosso objetivo é de ajudar vocês na medida do possível. Então fiquem com Deus e sucesso na sua caminhada aí.